Paz do Eterno para todos os irmãos. Veja bem, meus irmãos, nesse estudo nós vamos falar novamente sobre a parábola da figueira, sobre Enoque, sobre Noé. Hoje o Eterno nos agraciou com mais uma revelação com respeito a Noé. Nós já tínhamos trazido uma revelação tremenda aí com respeito a Enoque, e através de Enoque ali o Eterno nos mostrou o dia 26 para o dia 27 de abril. Nós sabemos que hoje a figueira Israel comemorou 73 anos no dia 17 de abril, agora lá no estado de Israel. Eles comemoraram 73 anos no dia 17. E isso no calendário deles lá, que varia de mês, né? O mês deles é de 29 e de 30 dias. E na conta do calendário deles, bateu naquele dia ali. No calendário gregoriano, com os anos bissexto acrescentado, cai no dia 14 de maio, agora de 2021. Porém, nós estamos no meio, nós estamos no dia 26 e 27 de abril. Por quê? Porque nós pegamos as escrituras para chegar nessa data. O Eterno nos mostrou isso através de Enoque. Enoque viveu 365 anos. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco novamente. E aí, o que aconteceu? Quando nós pegamos o calendário usando só 365 dias, tirando os anos bissextos, que são, na verdade, acréscimos, nós chegamos na data exata, 26 para 27 de abril. Então, nesse vídeo, eu quero voltar a falar sobre essa questão da parábola da figueira. Tem até irmãos que disseram aí, por que nós não falamos de outros estudos? Nós poderíamos falar de outros estudos, não tem tempo mais para isso, meus irmãos. Tem até irmãos aí querendo trazer estudos diferentes, tem outros irmãos aí esperando passar essa data e dizendo, nós temos aí grandes estudos aí para trazer para os irmãos. Infelizmente, eu digo que esses estudos vão ficar na tribulação. É assim que eu creio, que esses estudos vão ficar na tribulação. Por quê? Se passa esses estudos, então, era agora. Que é agora que a igreja está precisando de ouvir. Não é guardar para poder passar depois para os irmãos, como se o arrebatamento não fosse acontecer. Por quê, meus irmãos? Porque agora não é questão de probabilidade. Questão de probabilidade e de possibilidade é como eu falei para os irmãos, era em 2017, 2018, 2019, 2020. Por quê? Porque até ali Israel não tinha completado 73 anos. Agora Israel está completando 73 anos. E os Salmos 90, versículo 10, diz, uma geração é de 70 a 80 anos. Completando 73 anos, só resta mais 7 para completar os 80. Os 80 finaliza com Yahshua voltando nas nuvens com grande poder e glória. Então não tem essa questão de probabilidade. A questão agora é se a pessoa crê nos Salmos 90, versículo 10 e 12 em diante ali, ou se ele não crê. É questão se a pessoa crê na parábola da figueira, que Yahshua falou que não vai passar os céus e a terra, e a sua palavra não vai cair por terra. Essa pessoa crê ou se a pessoa não crê. Há mais de 20 anos atrás, eu dava aula na escola dominical falando a parábola da figueira, nós temos que ficar de olho nela. E o próprio Yahshua falou, observai a figueira. Aprendei da parábola da figueira, que vocês têm que aprender que essa é a última geração. E nós vamos ver isso dentro desse estudo hoje, através de Noé, que essa geração da figueira, ela não passa. O Eterno nos trouxe uma revelação e com respeito a essa questão através de Noé. Porque ver os personagens lá no Velho Testamento, lá, Enoque, Noé, a gente vê. Mas ganhar a revelação para encaixar eles dentro do texto ali, para entender o que aquilo ali significa, por que aquele homem foi arrebatado antes do juízo, por que Noé passou pelo juízo, entender essas questões é que é difícil, mas o Eterno, pela sua graça e sua compaixão, como essa é a última era, a era de Filadélfia, ele veio desvendando todos esses mistérios. Nem mistério não é, porque mistério significa confusão. Esses segredos, né? A palavra correta é essa, é segredo. A tradução traz mistério em várias passagens, mas a tradução correta não é mistério, é segredo. Então esses segredos estavam guardados no coração do Pai para ser revelado agora, no final dos tempos. E o Eterno tirou os selos e mostrou tudo isso para nós. Então veja bem, meus irmãos, o livro de Gênesis, ele relata toda a história do que está nas Escrituras e do que está no livro de Apocalipse. O livro de Gênesis fala do final de tudo, o Apocalipse também fala do final de tudo. No livro de Gênesis fala de uma mulher dando à luz em meio a dores de parto. Em Apocalipse, capítulo 12, também fala de uma mulher dando à luz em meio a dores de partos. No livro de Gênesis fala da serpente. No livro de Apocalipse, capítulo 12, fala também da antiga serpente. Então, tudo que está lá está no final. No livro de Gênesis não fala do juízo do Eterno no final daquela era. O livro de Apocalipse também está falando do final dessa era, onde vai ser tocada as 7 trombetas, vai ser aberto os 7 selos. Está falando do final dessa era.
Então, tudo que está lá está aqui, no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, mostrando o final dessa era. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer para os irmãos, mais uma vez, falando dos 73 anos da figueira. Eu vou estar falando dos ciclos aqui, ó. Israel, o ciclo dos 70. Por que o ciclo dos 70? Porque esse número 70, ele está ligado com Israel. O número 70, ele está ligado com a nação de Israel. Quando chega no número 70, algo vai acontecer. Quando Israel chega no número 70 ali, algo tem que acontecer. Sempre foi assim. Por isso que lá no livro de Gênesis, Abraão foi chamado com 70 anos para ir para a terra do descanso. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 27, fala que foram 70 famílias que foram para o Egito. Isso na Bíblia de Jerusalém, 70 famílias. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 3, fala que eles velaram Jacó durante 70 dias. Por isso que em Jeremias, capítulo 25, versículo 11, fala que Israel foi levado cativo para a Babilônia e ficou 70 anos preso no cativeiro lá em Babilônia, servindo ao rei Nabucodonosor. O número 70 está ligado com Israel. Por isso que no livro de Daniel fala que o Eterno decretou 70 semanas para o seu povo. Por isso que Yahshua enviou 70 discípulos para poder pregar o evangelho. Por isso que no livro de Salmos 90, versículo 10 diz: uma geração é de 70 a 80 anos. Então o número 70, esse ciclo do número 70 está relacionado com Israel. Mas eu vou estar mostrando para vocês, nessa noite, não é bem o ciclo do número 70. Eu vou estar mostrando para vocês 3 ciclos. O ciclo do ano 73, que ocorreu 2 vezes e só falta mais uma, para inteirar a terceira. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Então veja bem, meus irmãos, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26, diz assim: como aconteceu nos dias de Noé. Olha que frase mais forte essa aqui, ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Então Yahshua virou e falou assim: vai ser como nos dias de Noé, como aconteceu naqueles dias, vai acontecer agora no final dos tempos. E Yahshua disse que da mesma forma que aconteceu lá, vai acontecer agora. Aí você pode me perguntar: meu, como é que era nos dias de Noé? Nos dias de Noé, a Escritura fala no capítulo 6, versículo 1, diz assim: quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. Os homens haviam se multiplicado. Até no ano de 1900 tinha só 1,5 bilhão de pessoas sobre a face da terra. Mas de 1900 para cá, os homens se multiplicaram. Passou a ser 8 bilhões de seres humanos hoje em cima da terra. Então nós já começamos a ver como é que era nos dias de Noé. Nos dias de Noé eram bilhões de pessoas. Bilhões, não tem nem como numerar isso. Mas haviam se multiplicado. Por quê? Porque Yahshua disse: vai ser igualzinho foi lá, vai ser agora. Então aqui está dizendo: quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. E como é que aqueles homens estavam lá na época de Noé? A Escritura nos mostra que o coração do homem era totalmente mau, era totalmente perverso. A Escritura nos mostra que um homem matou uma criança, ele matou um homem e disse que matou uma criança porque a criança fez ele tropeçar. E ele se vangloriou disso. Ele se vangloriou de ter matado uma criança, de tão perverso que estava o coração dos homens. E o Eterno disse assim: eu vou destruir toda a humanidade porque o coração do homem é totalmente perverso. Hoje nós estamos vivendo nessa época em que o coração do homem se tornou perverso. É pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho e filho matando mãe. O coração do homem foi tomado pelo mal. O homem hoje é totalmente corrompido e totalmente perverso. Em todas as áreas o homem está perverso. Está igual na época de Noé. Por isso que Yahshua diz: será como foi nos dias de Noé. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer para os irmãos o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, capítulo de Gênesis, capítulo 6, capítulo 5, versículo 21. Aqui diz assim: quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com o Criador
Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com o Criador. Depois desapareceu, pois o Criador o arrebatou. Está falando que tinha um homem naquela geração que era fiel ao Eterno e andava com ele, e esse homem foi tomado e foi arrebatado. Esse estudo aqui nós fizemos com respeito a Enoque. O Eterno nos deu todo o entendimento com respeito a esse homem aqui. No rodapé da Bíblia de Scofield, fala que Enoque é um tipo da igreja fiel que não vai passar pelo juízo do Eterno. Enoque é o tipo da igreja fiel, é o tipo dos vencedores, do filho varão, que não vai passar pelo juízo do Eterno. Enoque saiu antes do juízo do Eterno cair sobre essa terra. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10? Porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. No livro de Isaías, capítulo 26, Isaías diz assim: entra nos teus aposentos, entra no teu quarto, até que passe a minha ira. Então o Eterno vai guardar essa igreja lá na glória onde ele está, até que a ira dele passa. Por quê? Porque ele já mostrou isso lá atrás. Lá no livro de Gênesis, o Eterno mostrou como é que vai ser os últimos tempos. Por isso que Yahshua falou, tudo o que aconteceu lá é uma tipologia do que vai acontecer agora. Assim como aconteceu nos dias de Noé, vai ser agora, e Yahshua está falando. Por quê? Porque lá o Eterno tirou Enoque, não deixou ele passar pelo juízo. Por quê? Porque agora tem uma igreja fiel, que o Eterno vai tirar ela. Então o Eterno colocou um homem lá, representando essa igreja agora do final dos tempos, Enoque. Por isso que Enoque não passou pelo juízo do Eterno, porque ele representava a igreja fiel que vai sair agora, o filho varão, que não passa pela tribulação. Por isso que o Nelson falou aí que nós estamos ensinando que tem dois arrebatamentos, um antes e um depois da tribulação. Essa guerra está aí no cristianismo hoje. Um lado defendendo que só tem um depois da tribulação, o outro defendendo que só tem um antes da tribulação. Se eles conseguissem ver que é um antes e um depois, acabava a briga. Mas eles não conseguiu ver. Então, meus irmãos, tá aqui. Agora a questão é a seguinte. Eu vou pegar aqui para os irmãos, deixa eu pegar o versículo aqui, os irmãos podem ir acompanhando aí. Em Gênesis capítulo 5, diz assim, deixa eu pegar o capítulo aqui, fala assim, ó. Capítulo 5, versículo 28. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé. Noé nasceu. Depois que Enoque foi arrebatado, nasceu Noé. Agora vamos ver como é que o Eterno chama Noé. No capítulo 6, versículo 9, diz assim, versículo 8. Mas Noé encontrou graças aos olhos do Criador. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com o Criador. Aqui está dizendo que o Eterno viu graça em Noé. E diz que Noé era um homem íntegro, um homem justo e andava com o Criador. Mas aí eu pergunto para você que está me assistindo agora, meu irmão. Se ele era um homem justo, se Noé era um homem íntegro, se ele andava com o Criador, por que ele não foi arrebatado? Por que o Eterno arrebatou só Enoque e não arrebatou Noé? Inclusive o Eterno até falou mais coisas com respeito a Noé. Falou, ele era íntegro, ele era justo e ele andava com o Criador, mas ele não foi arrebatado. Por quê, meus irmãos? Porque Noé representa Israel, que vai passar pelo juízo. Enoque representa a igreja fiel, que sai antes do juízo do Eterno chegar. Então o Eterno deixou Noé passar pelo juízo, porque ele representa a nação de Israel. Israel vai passar por toda a tribulação, mas lá no final Israel vai ser salvo da mesma forma que Noé foi salvo, porque o apóstolo Paulo falou que um remanescente de Israel vai ser salvo no final da tribulação. Então, meus irmãos, Noé representa a nação de Israel, que passou pelo juízo do Eterno. Ele passou pelo juízo do Eterno, a nação de Israel vai passar pela tribulação. Eles vão ser deixados. Vai ser deixado, eles não vão subir no primeiro arrebatamento, quem vai subir é só a igreja fiel. Inclusive, até a igreja fiel vai ficar na terra para poder passar junto com Israel na tribulação. Então, veja bem, meus irmãos. Essa é a questão. Por que não tirou Enoque, levou Enoque embora? E ele andava com o Criador, mas Noé também andava. Mas Noé também era justo, Noé era íntegro, achou graças aos olhos do Eterno, mas não foi arrebatado, porque ele é uma tipologia de Israel. Agora, o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer para os irmãos o seguinte, com respeito à construção da arca.
O Eterno chamou Noé para construir a arca. Eu, alguns anos atrás, pensava que Noé levou 120 anos para construir a arca. Porque no capítulo 6, o Eterno fala assim, ó, vou destruir toda essa geração aí. Os anos de vida desse povo será só de 120 anos, eles vão morrer. Então eu pensava que ali Noé tinha começado a arca, mas não foi dessa forma. Não foi dessa forma que aconteceu. Quando o Eterno falou, os homens só têm mais 120 anos para viver, o Eterno provavelmente estava falando entre ele e o seu filho. Porque o próprio Yahusha participou de toda a criação juntamente com o Eterno. Então, quando Yahusha fala que será como nos dias de Noé, o Eterno ali revelou para ele, mostrou para ele, e ele também viveu, ele viu essa época lá. Então, meus irmãos, não foram 120 anos que Noé gastou para construir a arca. Essa é a questão. Quantos anos foi, Romeu? Hoje eu creio piamente que Noé gastou 73 anos para construir a arca, e não 120 anos. Por quê, Romeu? Porque a construção da arca representa a construção do Estado de Israel, representa o nascimento da figueira, o brotar da figueira. Então, a construção daquela arca representa a construção do país de Israel. Está entendendo agora o quanto é sério quando nós falamos que o nascimento do Estado de Israel não é brincadeira? E muitos crentes ficaram aí dormindo, e muitos irmãos no nosso meio que não acreditam na questão da parábola da figueira, que estão dizendo que esse aí vai passar, que isso aí é balela, que não, que vai acontecer 26 de abril, 27 de abril, vai passar e vai embora, vai completar 73 anos, vai completar 74, 75, e não vai acontecer nada. Vão cair do cavalo se estiver pensando dessa forma. Vão cair do cavalo porque tudo que aconteceu na época de Noé, e a Yahusha falou, vai ser agora da mesma forma. Noé era uma tipologia dos judeus, dos Yaldim de Israel. Por quê? Porque o Eterno, através de Adão, gerou a Enos, gerou a Sete, de Sete gerou a Enos, de Enos gerou a Enoque, de Enoque gerou a Noé, de Noé veio Sem, de Sem veio Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, que recebeu o nome de Israel. Uma genealogia para chegar no Filho do Eterno, para nascer de Maria, de Miriam, aquele que ia pisar na cabeça da serpente, que o Eterno prometeu lá em Gênesis, quando ele falou com Eva. Da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então essa linhagem tinha que vir. Mais um motivo para Noé ter que passar pela tribulação. Por quê? Porque foi dos judeus, dos Yaldins, que nasceu o Machia, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então veja bem, meus irmãos, a arca, a construção da arca, representa a construção do país de Israel. Então, quando nós vemos ali, ó, deixa eu passar a página para frente aqui, ó. Quando nós vemos ali 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, olha o que diz aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Se os irmãos quiserem acompanhar na sua Bíblia em casa, aí você pode acompanhar, meu irmão. Eu vou estar lendo a tradução da Bíblia de Jerusalém. Aqui diz assim. Vou pegar o versículo 19. No qual também foi pregar os espíritos em prisão, a saber, aos quais foram desobedientes outrora, nos dias de Noé, quando o Criador, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 foram salvas. Então, o Eterno deu um prazo para aquele povo, para aquela geração. O Eterno virou e falou assim, vocês, o prazo que eu dou para vocês é só o prazo de Noé terminar a arca. O Eterno deu um prazo para aquela geração. E Yahusha, da mesma forma, deu um prazo para essa geração. É o prazo do florimento da figueira. É o prazo do Estado de Israel ser reconstruído. E eu vou passar o rodo nessa terra, vou exterminar com os ímpios. Vou acabar com tudo e vou estabelecer o reino milenar. Então, o Eterno deixou um sinal para aquele povo. Qual era o sinal? A arca. Fica de olho na arca lá, observa Noé construindo a arca lá, observa lá. Quando ele terminar, eu arrebento com a humanidade. Eu vou mandar o juízo sobre essa terra quando ele terminar aquela arca. Observa lá a arca. E Yahusha está dizendo para você, meu irmão, observa a figueira. Observa quando Israel brotar. Observa quando a nação de Israel brotar, que não vai passar essa geração. Passa os céus e a terra. A minha palavra eu não mudo, ela não vai passar. Passou?
O povo do dilúvio passou na hora que Noé construiu a arca? Passou? Passou nada. Morreu todo mundo. Por quê? Porque a arca marcava o fim de tudo. A arca marcava o juízo do Eterno caindo sobre essa terra. A figueira, Israel marca quando é que vai começar a tribulação, quando é que vai começar tudo. É Israel que marca. Israel é o relógio. Os próprios pastores pregam isso. Que Israel é o relógio que marca a volta de Yahshua. Mas nenhum deles não está falando agora sobre a figueira. Estão todos calados, todos se calaram. Nenhum deles não está mostrando, não está despertando a igreja. Por quê? Porque está tudo morto. Está dentro da igreja de Laodiceia, está tudo morto, tudo adormecido. Mas a igreja de Filadélfia está despertada. Apesar que tem alguns irmãos do nosso meio que são incrédulos, mas isso acontece. Isso acontece. É a peneira do Eterno passando. Porque o Eterno não vai levar esse número todo que está aí mesmo. Não vai levar mesmo. Quando o Eterno levantou aquele povo lá, ele mandou tirar. De cara, ele já falou 22 mil homens aí, já pode cair. Pode voltar para trás. Os que acabou de casar agora pode tudo para voltar para sua mulher, que também não quero vocês na guerra, não. Por quê? Porque estava preso na mulher, estava preso na família. Só vai subir aqueles que não estão presos nos seus filhos, nos seus pais, nas suas mães, que estão presos em Yahshua, com o pensamento concentrado nele. Porque ele diz: quem ama seu pai, sua mãe, seu filho mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Só vai subir aqueles que estão com o coração voltado em Yahshua. Então, meus irmãos, a arca representa o nascimento da figueira, a construção do país de Israel. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o versículo aqui, ó. E o prazo era qual? O prazo que o Eterno deu? 73 anos. E é interessante que agora nós estamos chegando nos 73 anos, né? Nós estamos chegando nos 73 anos aí, ó. Vai chegar agora dia 26 de abril e ter os 73 anos. Mas aí eu pensei, então, mas espera aí, não foi 120 anos que Noé gastou para construir a arca? Não. Por quê, Romilson? Porque em Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui o versículo 18. Em Gênesis capítulo 5, meus irmãos, fala assim, ó. 5, capítulo 30, diz assim, ó. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 500 anos e... O 32. Quando Noé completou 500 anos, gerou a Sem, Cã e Jafé. Então, o que o Eterno fez? O Eterno esperou Noé gerar os seus filhos, para depois o Eterno mandar ele construir a arca. Então, quando Noé completou 500 anos, Noé gerou a Sem, Cã e Jafé. E o Eterno não só esperou Noé gerar os seus filhos, não esperou seus filhos ficarem adultos e casarem. Por quê? Porque só um homem não ia dar conta de fazer um transatlântico. O navio que Noé fez tinha 150 metros de comprimento, 3 andares, 15 metros de altura e 25 metros de largura. Os especialistas falam que entraram ao todo insetos e animais 70 mil dentro daquela arca. E mesmo assim eles falam que mais da metade era para colocar os alimentos, para poder alimentar esses animais durante um ano. Então veja bem, meus irmãos, o Eterno esperou os seus filhos casarem também. Vamos ler aqui, ó. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então eles casaram. Quantos anos você acha que eles tinham, Romeu, quando eles casou? No meu entendimento, Sem tinha 25 anos. Cã tinha 24 e Jafé tinha 23. Por que eu creio? Porque no capítulo 11, olha o que diz. Que diz assim, 11, versículo 10 de Gênesis. Eis a descendência de Sem. Quando Sem completou 100 anos, gerou Asfarte, 2 anos depois do dilúvio. Só aí já joga por terra, mostrando que o Eterno não levou 120 anos para construir a arca. Por quê? Porque Noé, o dilúvio começou com 600 anos da vida de Noé. Isso está registrado no capítulo 6. Quando Noé completou 600 anos, começou-se o dilúvio. Noé teve eles com 500 anos. O dilúvio durou só um ano. Então só aí já caiu por terra, não foi 120 anos. E Sem saiu de dentro da arca com 98 anos. Quando ele completou 100 anos, 2 anos depois do dilúvio, 100 anos depois do dilúvio, ele gerou Asfarte. Se eu colocar 98, né? Se eu colocar 98 menos 25 anos, eu vou ter 73 anos no prédio. Eu vou colocar aí a pesquisa de alguns estudiosos da Bíblia dos Estados Unidos, quantos anos eles deram para a construção da arca.
O irmão poderia colocar esse aí primeiro de 70 anos aí, o irmão, primeiro da fila aí, o Rodrigo. Pode colocar para os irmãos ver. Alguns estudiosos dos Estados Unidos. Aí, ó, ele colocou aí, ó. Noé levou em torno de 70 anos. E fala que os filhos dele tinham em torno de 25 a 30 anos. Quase que esse autor acertou. Quase que ele acertou. Mas ele não acertou, porque não foi 70, foi 73. Coloca a outra página aí agora, irmão. A outra aí falando, Noé levou de 60 a 70 anos para construir a arca. Quase que ele chegou lá de novo, faltou 3. Coloca a outra aí, irmão, que pôs aí agora 74, irmão. Olha esse aí fez a conta. 600, 526 menos 70, 600 menos 526, né? Igual a 74. Esse aí foi quase no prego, mas ele ainda não viu. Por que ele não viu? Ele não viu porque ele não viu o que o Eterno mostrou para nós. O Eterno mostrou para nós. Noé é uma tipologia de Israel, que vai passar pela tribulação. Noé é um tipo de Israel que vai passar pela tribulação. Então, se ele tivesse visto que nós vimos, ele ia lá para os Salmos 90, versículo 10. Uma geração é de 70 a 80 anos. Então, Israel vai completar 73 e vai vir o juízo do Eterno. Então, significa que na época de Noé, a arca acabou com 73 anos e o Eterno mandou o juízo e arrebentou tudo. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo o quanto o Eterno é tremendo e ele revela a sua palavra? O Eterno é magnífico, ele revelou a sua palavra para nós, nos mostrou. Noé gastou 73 anos para construir aquela arca. Agora, mais impressionante, meus irmãos, mais impressionante do que isso, eu quero mostrar para os irmãos aqui. No capítulo 7, no capítulo 8, deixa eu ver se é o capítulo 8. Não, o capítulo 7. No capítulo 7, deixa eu ver o versículo aqui, quer ver? 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do segundo mês, nesse dia jorraram todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas do céu. No segundo mês, a arca de Noé comemorava-se aniversário, comemorava-se 73 anos. A arca representa o Estado de Israel, quando foi fundado. Israel agora, o mês dele é qual? Nissan é o primeiro mês, Iá é o segundo mês. Israel agora, no segundo mês, está comemorando o aniversário, 73 anos. Tá vendo, irmão? O tanque eterno é magnífico. A arca comemorou-se 73 anos no segundo mês, quando Noé entrou lá para dentro dela. Israel está comemorando aniversário, porque Israel é uma tipologia da arca. O Estado de Israel. A arca representa o Estado de Israel. O aniversário, olha o Eterno mostrando o aniversário aí. Noé entrou para dentro da arca no segundo mês. Por quê? Porque a arca estava comemorando aniversário, 73 anos. E o que aconteceu quando ela comemorou o aniversário? O juízo do Eterno caiu. O que nós estamos falando? Israel vai comemorar aniversário, 73 anos, no segundo mês. Da mesma forma que Yahshua falou, do jeito que foi lá, vai ser agora. E Yahshua falou, do jeito que aconteceu lá, vai acontecer agora. Israel está comemorando aniversário. Por isso que eu falei, cuidado, irmão. Cuidado, porque a hora que Israel completar 73 anos, o arrebatamento vai acontecer. E aí vai entrar o juízo do Eterno. Mas é o mais interessante, você vai me dizer, irmão Milson, com quantos dias Noé entrou dentro da arca? Noé entrou dentro da arca na hora que inteirou-se 70 dias. Ele entrou lá para dentro da arca. Na hora que ele entrou lá para dentro da arca, com 70 dias, o que significa, Romeu? Significa que o Eterno, ele vai abrir. Deixa eu apagar aqui para os irmãos. Vou escrever para os irmãos aqui, ó. Com 70 dias ele entrou lá dentro. O Eterno vai estar abrindo a semana de número 70 do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Por isso que o Eterno programou tudo. O Eterno falou, Noé, você vai entrar lá para dentro com 70 dias. Porque os 70 dias representam as 70 semanas de Daniel. A última semana, ela vai ser aberta. A última semana vai ser aberta e vai começar a tribulação. Vai começar o meu juízo. E é interessante que ele entrou lá para dentro com 70 dias e o Eterno falou, não, espera mais 7. Espera mais 7 dias aí dentro. E aí o juízo vem. O que significa, meu irmão?
significa que vai haver 7 anos de tribulação. Por isso que aqueles 7 dias estão registrados ali, ó. Gênesis capítulo 7, versículo 2. De todos os animais eram 7, Gênesis 7, versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No versículo 10 fala, passados 7 dias, chegaram as águas do dilúvio sobre a terra. Então, meus irmãos, o Eterno falou, entra lá, com 70 dias você entra lá para dentro. Entrou. O que o Eterno está mostrando? Ó, vou abrir a semana de número 70. O que a Alcha falou? Tudo que aconteceu lá, vai acontecer agora. Vai ser aberta a semana de número 70. E o Eterno falou, espera mais 7 dias. Por que eu tenho que esperar mais 7 dias? Porque lá na frente, os irmãos, o pessoal lá, os irmãos de Alcha, lá da igreja de Filadélfia, vai ver essa mensagem aqui, vai entender que esses 7 dias representam os 7 anos da tribulação. E eles vão interpretar corretamente, entendendo que o fim chegou. O fim é agora. Então, meus irmãos, está tudo registrado no livro de Gênesis. Por isso que Alcha falou, da mesma forma que foi lá, vai ser agora. Basta vocês ler lá com atenção, ler a história de Enoque com atenção, vocês vão ver por que ele saiu antes da tribulação, vocês vão ver que ele representa vocês, vocês vão entender que ele representa a igreja fiel, que não pode passar pela tribulação, vocês vão entender que ele representa o filho varão, ele representa o filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12. A mulher deu à luz ao filho varão e o seu filho foi arrebatado para o trono do Criador. E a mulher fugiu para o deserto. A igreja infiel vai estar junto com Israel na tribulação. Então, meus irmãos, o Estado de Israel está registrado lá no Velho Testamento, lá. E é interessante que a figueira está lá. Se pensar que não está a figueira, não está lá, não, que está lá. A figueira está lá. Quando Adão e Eva pecou, a Escritura nos mostra que para cobrir o fruto do pecado deles, eles cozinharam folhas de figueira. A única árvore que foi registrado o nome dela no livro de Gênesis é a figueira. Eles cobriram as suas genitálias ali, cobriram ali o fruto do seu pecado com a figueira. Por quê? Porque o Eterno está mostrando. E Alcha está falando, ó, olha para a figueira, olha para a figueira. Lá no Gênesis também tem a figueira. Está tudo lá. Basta vocês observar que está tudo lá. E a figueira representa Israel. A figueira representa a nação de Israel, que está registrada desde o primeiro capítulo de Gênesis. Então, meus irmãos, você vai me perguntar, interessante, irmão Romeu, que aquele povo vivia 900, 800 anos, 700 anos, de repente agora a idade agora caiu para 70, para 80. Por que caiu de uma vez? Porque Noé gastou 73 anos para construir a arca. O Eterno falou, despenca essa média de vida aí, ó. Despenca, porque Noé levou só 73 anos para construir a arca. Então, derruba essa média de vida aí até chegar nos anos que Noé gastou para construir a arca, porque isso aí vai ser igualzinho, tá lá no Velho Testamento, vai ser agora no Novo Testamento e no final dos tempos. Entendeu agora por que os anos caiu? Por que os homens também parou de viver esse tanto de anos? 200, 300, 400, 500, 600 anos? Porque Noé gastou 73 para construir a arca. Então, era aquela geração. Está registrada aqui a palavra geração aqui, ó, Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz assim, ó, e ao disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio dessa geração. Tem a geração, a palavra geração aqui no livro de Gênesis. Da mesma forma que Alcha falou, não vai passar essa geração. A geração que vê a figueira brotar, a geração que vê a arca começar a ser construída é a última também. Então o Eterno esperou os seus filhos crescer, esperou eles casar, e aí ele juntou de 4 homens, trabalhando, fazendo a arca, pegando tábua e construindo. Tem pessoas, já vi o cúmulo de estudiosos aí, dizem, Noé gastou 2, 4 anos para fazer a arca, gastou 2, 4 anos para fazer um transatlântico, gastou 2, 4 anos, né? Vai nessa. Juntar alimento, plantação, fazer uma plantação todinha, colher todo aquele alimento e colocar lá. Então, meus irmãos, não foi dessa forma, não. Noé levou 73 anos. E é interessante nós observarmos aqui também, meus irmãos, no capítulo 7, versículo 16, diz assim, e os que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo que é carne, conforme o Criador lhe ordenara. E Al fechou a porta por fora. Eu te pergunto, meu irmão, foi Noé que pegou uma corda lá, amarrou na porta e chamou os seus filhos e falou, vamos puxar para nós fechar a porta? Ou foi Al que fechou a porta? Foi o Eterno que fechou a porta. O que significa, meu? Significa que o Eterno
Eterno vai fechar a porta da graça na hora que completar os 73 anos do aniversário de Israel. O Eterno fecha a porta da graça. Está fechada? O Eterno fechou por fora a porta, mostrando que a porta da graça vai ser fechada. Então está tudo lá. Está tudo registrado, é só ler e pedir entendimento ao Eterno, que Ele nos dá luz e nos dá entendimento. Porque agora chegou a hora do selo ser tirado. Chegou a hora das revelações vir. Por isso que veio tudo à tona agora. Porque o Eterno já passou a peneira e já derrubou altos já. Ficou pouco agora. Agora está ficando só aqueles que é para ser. Está ficando só o Josué e Caleb. Só os fortes estão ficando agora. Os outros, a maioria já caíram aí. Ó. Já tem pessoas aí pregando de várias formas aí, já caíram. Não quiseram ficar firme na visão da era. Não quiseram ficar junto com os mensageiros pregando que o fim chegou. O fim chegou. Não tem tempo para poder ficar falando de outros assuntos. Ah, meus, podia trazer outros assuntos. Que outros assuntos? Acabou. Acabou, meu irmão. Agora é preparar, é jejuar, é orar, é consagrar, porque está tudo aí apontando para agora, para finalizar. Não tem para onde correr. Então, meus irmãos, eu quero trazer para os irmãos essa questão. Agora, o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer para os irmãos o seguinte... Não é 3 ciclos que eu estou falando que tem que acontecer? 3 ciclos. A hora que completou 73 anos, o juízo do Eterno veio sobre Israel, não veio? Então, na guerra de Massada, quando Israel matou Yausha lá, o que o Eterno esperou acontecer? Chegar a quantos anos? 73 anos no prego. Coloca aí, irmão, o documento aí de Flávio José para os irmãos aí. 73 anos. Coloca aí, o irmão Rodrigo vai colocar aí. São 3 ciclos de 73 que eu quero mostrar para os irmãos. Tá aí, ó. As mortes ocorreram no 15º dia do mês de Nissan, segundo o calendário judaico, no primeiro dia da festa dos pães asmos do ano 73. O que aconteceu? O que aconteceu? O Eterno trouxe juízo sobre a figueira. Sobre a figueira. Olhai para a figueira. Olha para a figueira. O Eterno trouxe juízo sobre Israel. Morreram 967 homens na guerra de Massada. 967 homens, mulheres e crianças morreram pelo imperador Tito no ano 73. Então, 2 ciclos já se foi. 2 ciclos de 73 já se foi. E teve volta? Não aconteceu, não? Podemos dizer, não aconteceu nada. Passou batido. Passou batido. O Eterno não fez nada lá, não. A hora que completou 73 anos a arca, não. O Eterno não fez nada. Não fez, não. Ele mandou juízo sobre aquele povo. Aí veio Israel de novo, matou Yausha, passou 73 anos. Completou, a hora que completou 73 anos, o Eterno foi lá e estourou a figueira e trouxe o juízo sobre aquele povo. Caíram ao fio da espada, foram escorraçados do seu próprio país. O Eterno está avisando o que agora? Que eles vão completar agora novamente. 73. Quando completar 73, o juízo do Eterno vai vir sobre essa terra e sobre os Ialdins, sobre os judeus novamente. E eles vão ter que encarar 7 anos de tribulação. É a angústia de Jacó, que está registrada lá, se eu não me engano, no livro de Jeremias. A angústia de Jacó vai passar pela tribulação. Tem que passar. Para confessar lá no final da tribulação que Yausha é o filho do Eterno. Vão ter que cair de joelhos e reconhecer que Yausha é aquele que haveria de vir. Então, meus irmãos, vocês entenderam que teve o ciclo, eu falei dos ciclos dos 70, né? E cada ciclo daqueles 70 ali foi tremendo, tudo aconteceu. Agora tem 3 ciclos. Os 3 ciclos dos 73, que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. E agora, onde vai ficar os críticos? Aonde vai ficar os críticos que riram, os zombadores que zombaram de Noé e diziam para Noé, será que você acha que é só você que está com a verdade, Noé? Será que você acha que no meio desse tanto de gente, só você tem a verdade? As pessoas não têm dito isso para você, meu irmão? As pessoas não têm dito para você, vocês acham que só esse grupinho está com a verdade? Vocês acham que a verdade também não está conosco? Não, meu irmão. Lá o Eterno provou. Falou, a verdade está com Noé, homem justo. Eu levantei, foi ele para essa era. Então, para cada era, o Eterno levanta um mensageiro e mostra, fala assim, ó, aqui está a verdade. Acompanha o mensageiro dessa era, acompanha quem trouxe a visão para essa era, que vocês vão se dar bem. Sempre foi assim, não adianta questionar. Então, o Eterno tem a maneira dele agir, e ele age com pouco, não é com muito. E Yausha disse, alegrai-vos, pequenino rebanho,
porque dos tais é o reino dos céus. E o Pai se alegrou em dar-vos o vosso reino. Bem-aventurados que são convidados ao banquete das bordas do Cordeiro, os que são convidados. Por quê? Porque na primeira Páscoa o Yahshua veio lá, chamou os Ialdinhos, eles não quiseram. Agora o Eterno veio para nós. E mesmo assim nem todos vão aceitar, né? Poucos vão aceitar esse convite e vão participar dele, que vai ser lá na glória, durante 7 anos. Então veja bem, meus irmãos, eu vou tentar apagar aqui o quadro aqui, que eu quero trazer uma questão aqui para os irmãos aqui. Esse apagadorzinho aqui ele tá ruim demais, mas eu vou tentar apagar aqui. Aqui, ó. Vou trazer para os irmãos aqui, ó. Trazer para os irmãos aqui um entendimento que um irmão lá de São Paulo me passou. Eu falei, tremendo, irmão. Tremendo que você me passou aí. Veja bem, meus irmãos. Eu vou colocar na tela aí o IBGE. O irmão podia colocar para nós o IBGE na tela aí. O irmão Rodrigo vai colocar na tela o IBGE para os irmãos aí. O IBGE hoje, meus irmãos, ele narra que a duração de vida de um homem é de 73 anos e de uma mulher é de 80 anos. O homem é 73 e a mulher é 80 anos. Está aqui, homem e mulher. Agora veja bem, meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos? Um entendimento que o irmão trouxe, eu falei com ele, tremendo, irmão, magnífico. Ele falou, eu queria compartilhar isso com você, irmão. Eu falei, tremendo. Eu falei, vou até passar isso no vídeo lá para os irmãos. Ele buscando o entendimento do Eterno, o Eterno mostrou para ele, eu falei, eu concordo plenamente. Por que o Eterno falou que o homem era 73 e a mulher era 80? Poderia ser o homem 80 e a mulher 73, mas não, o Eterno falou, não, o homem é 80. No final dos tempos, o homem vai estar vivendo, o homem é 73 e a mulher é 80. Então, aqui, ó, o entendimento que o Eterno deu para ele. Porque os 73 anos é o homem, representa o filho varão do Apocalipse 12, que sai com 73 anos do aniversário de Israel. E a mulher representa a igreja, que foge para o deserto. Apocalipse 12, versículo 14. O homem sai. Apocalipse 12, versículo 5. O homem sai com 73 anos. E a mulher, a igreja infiel, ela foge para o deserto, onde ela vai ser alimentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mulher, a igreja infiel, ela tem que ficar até no final da tribulação, juntamente com Israel. Então, meus irmãos, não adianta correr. Todo jeito que você pensar, fecha. Todo jeito que você pensar, as profecias encaixam. Não, pode pesquisar, acompanha tudo que nós estamos falando, e você vai ver que tudo bate para agora. Não adianta querer entrar sofisma na sua mente, não, que está repreendido, vai cair tudo por terra no nome de Yahshua, toda sofisma, toda dúvida, caia por terra no nome de Yahshua. O que tem que prevalecer é a fé. Toda incredulidade sai fora no nome de Yahshua, porque nós não aceitamos incredulidade, nós não aceitamos sofisma. Por isso que o Eterno vem trazendo todas essas revelações para destroçar com todo o ensinamento do engano, do maligno e tirar todas as dúvidas que o maligno tentar colocar na sua mente. Então, os 73 anos aqui representam isso aí. Por quê? Por que representam isso aqui? Porque é aquilo que nós falamos, meus irmãos. Nós falamos lá, é 80, é de 70 a 80 anos os Salmos. Vou até colocar aí agora, coloca aí a página dos Salmos aí, da Bíblia King James aí, voamos para longe. Voamos para longe. Essa aí, pode deixar assim mesmo, qualquer uma. Depois não apanhar, até assim, a King James. O dia dos nossos anos são 70 anos, e por causa do vigor chegam a 80 anos, mas toda a sua força é avã e tristeza, porque logo passam, e voamos para longe, para fora da terra. Sai para fora da terra. Esse é o segundo arrebatamento que acontece no final dos 80 anos. Olha essa aí. Então sobrevém a fraqueza e nós somos arrebatados. Tremendo demais, isso é magnífico. Por isso que é importante ver 2 arrebatamentos. Quando você vê 2 arrebatamentos, você entende, você fala, nossa, Yahweh é maravilhoso. Então vai acontecer um no final dos 80. Ah, vai, então tá, vai cair acontecer um no final dos 80. 80, então menos 7, que é o 7 da tribulação, é igual 73, aqui nós de novo, no ano aqui de novo, voltou de novo pro ano. Vai lá na frente e volta de novo. O Eterno fala, volta pro 73, que o lugar dos 6 é no 73.
Vocês fazem parte do filho varão. Vocês fazem parte da igreja de Filadélfia. Volta para o 73, que ó, o filho varão sai com 73 anos. Não é com 80, não. 80, quem sai é a igreja de Laodiceia aqui, ó. Ela passa pela tribulação, para ela conhecer qual que é o nome do Eterno, para ela conhecer qual que é o nome do seu filho, que é Yalcha. Aí ela chega lá na frente, ela chega totalmente restaurada. Então o Eterno, meus irmãos, ele é magnífico. Ele vem tirando todas as dúvidas, jogando tudo por terra. Por que o Eterno não revelou, então, lá atrás, ó, meus? Como eu falei que eu lancei um vídeo aí no canal Redenção de Yalcha, do irmão Lucas, que nesse vídeo eu falei sobre isso aqui, ó, do arrebatamento que acontece no final dos 80 anos. Aí eu coloquei essas traduções aí e falei sobre isso. Aí eu virei no vídeo e falei assim, irmão, se eu tivesse visto isso com clareza, que no final dos 80 anos tem um arrebatamento, se eu tivesse entendido isso, eu não teria pregado que haveria uma possibilidade do arrebatamento acontecer em 2017. Não traria uma possibilidade em 2020. Por quê? Porque nós sabemos que a tribulação ela é de 7 anos, está mais do que claro. Todo crente que estuda a Escritura, pastor, seja o que for, sabe que a tribulação vai durar 7 anos. Então, se eu soubesse disso, eu não teria lançado aqueles vídeos. Por quê? Porque eu sabendo que no final dos 80 tem um arrebatamento, basta eu tirar 7. 80 menos 7 igual a 73. Aí eu ia entender na hora, na minha cabeça, que na hora que Israel completar 73 é que tem que acontecer o primeiro. O segundo acontece quando completa 80 anos. Ficou claro agora. Mas por que eu não vi isso? Porque eu creio que é permissão do Eterno para poder ir passando a peneira. Porque estava muito fácil. Veio muitas pessoas se aglomeraram e falou, é agora, é agora, é agora. Aí quando não aconteceu, eles, caiu tudo. Caiu tudo. Aí depois veio de novo, falou, agora vai. Aí pá, não é, pá, caiu mais uma penca, caiu, puf, foi ficando. Igualzinho a hora que o Eterno foi separando lá, aquele monte de gente, foi separando. O Eterno falou, não, esse não vai, esses também não vai, esses também tá fora, esse aqui é rebelde, esse aqui é Miriam, esse aqui tá cheio de ingresia, esse aqui não perdoa o irmão, tá fora, foi tirando. Ficou só aqueles que é para ser. Por quê? Porque se vai da primeira vez, chegava aquele tanto, naquela força toda, todo mundo estava naquela euforia. É agora mesmo, por quê? Porque o sinal apareceu lá em cima, o planeta Júpiter ficou andando dentro da constelação de Virgem lá, uma gestação inteirinha para depois ele sair. Não, falou, é agora, nossa, tá tudo. As 12 estrelas na cabeça da Virgem, tá com o sol sobre a sua cabeça, a lua debaixo dos pés, é agora. Aí não aconteceu, mas por quê? Porque era só um sinal que o Eterno estava dando, e o Eterno estava preparando o filho varão, estava amadurecendo ele, levando ele até na maturidade. Olha quanta revelação que nós não sabíamos. Nós ia passar batido. Olha quanta revelação que veio agora, só esclarecendo, mostrando tudo. Olha aí Enoque, quanto foi tremendo. Partiu de Enoque lá, pegou Israel lá, partiu de Enoque lá, 365 dias, bate no dia 26 para o dia 27 de abril. O que tem dia 26 para o dia 27 de abril? Dia 26 para o dia 27 de abril é o primeiro dia da Páscoa. Não caiu no meio da Páscoa, caiu no primeiro dia. Mas que coisa tremenda, caiu bem no dia da libertação. E Alce disse, olhai para cima, porque a vossa libertação se aproxima. Caiu no dia da libertação. É o dia primeiro da Páscoa. E aconteceu no primeiro dia da festa dos pães asmos. Caiu no primeiro dia da festa dos pães asmos. A igreja sem fermento, sem idolatria, sem os ídolos, sem a trindade, sem os nomes pagãos. Porque tem que estar ela tem que estar pura do fermento para poder entrar lá na glória. O que falou lá? Na sua boca não achará-se o nome dos ídolos, não invoca o nome dos ídolos. O Eterno falou, vou dar lábios puros para vocês invocarem o meu nome. Então, meus irmãos, estava tudo programado, tinha que passar por esse período. E aí, o que mais? Que ela superlua. Por que é superlua? Superlua cheia rosa. Ainda tem mais, essa é rosa. Por que caiu na superlua cheia rosa? Porque no Cantares está escrito, quem é essa que vem subindo como a lua cheia? Como um exército. O arrebatamento então tem que acontecer na lua cheia, porque ela vai subir como um exército. Pronto, caiu lá. Nossa, coisa linda. Aí caiu em Cantares. Passou-se a chuva, chegou-se a primavera. Levanta-te, querida minha formosa, e vem a mim. Estamos dentro da primavera. Caímos no casamento de Ruth com Boaz, na colheita da cevada. Está tudo aí. Tá tudo agora encaixou tudo. Como é que sai disso? Agora nós achamos, agora o Eterno vem e traz Noé. Oh, coisa maravilhosa. Faltava Noé. Eu ficava pensando, gente, Noé
Mas falta Noé, Noé está lá, Noé está lá construindo uma arca. Será que não tem nada com respeito a Noé? Não, o Noé é o último, meu filho. O Noé é o principal. O Noé é para mostrar para vocês que vocês estão em cima da risca, em cima do entendimento correto que eu estou passando para vocês. Não estou falando que eu achava que a arca tinha gastado 120 anos para construir. Aí, está mais do que provado. 73. 73, até o mês segundo. Entra lá para dentro, 70 dias, passa mais 7. Beleza, pronto, eles vão entender toda essa mensagem agora. Tá tudo aí programadinho, eles vão entender tudo ao chegar no final dos tempos. Porque eu vou levantar meu filho lá e ele vai dar uma mensagem falando, vai ser como foi na época de Noé. Pega lá. Tá tudo aí, olha aí os homicídios que tá aí. O que o apóstolo Paulo falou? Nos últimos tempos serão tempos difíceis, pois os homens serão blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, mais amigos dos prazeres do que do próprio Criador. Então, nós estamos vivendo nessa época difícil. Difícil de quê? Difícil de ser crente, difícil de servir ao eterno, porque o mundo está totalmente corrompido. Então, meus irmãos, eu gostaria de trazer só uma questão aqui agora, que tem uns irmãos aí que eu não entendo qual que é a cabeça dos irmãos. Eles começam, como diz o apóstolo Paulo, começa bem a carreira e depois acaba se distribuindo. Paulo falou assim, se começou na graça e terminou na lei. Falou para os Gálatas. Tem irmãos que começam conosco com o entendimento correto, depois se destraveia para o outro lado. Começa certinho, aí veio lá, não tem o partido do pão, não. Arrastou uma tira de gente. Mas a nossa obrigação, nós sabemos que isso vai acontecer, mas a nossa obrigação é trazer o entendimento correto. Aí, irmãos, Yaucha nasceu da carne. Nasceu do sexo, nasceu da carne, não foi do espírito mais não. Não é do espírito mais não. Não foi o eterno que veio por meio do seu espírito e gerou seu filho lá no ventre de Maria, não. Ele agora nasceu da carne, nasceu do sexo, nasceu em pecado, trazendo heresia de perdição. Aí tem uns irmãos agora que estão trazendo uma doutrina aí, que eu já passei por isso, que eu já vi vários ensinamentos de várias denominações e eu já vi essa questão. Estão aí pregando que Yaucha é o pai, que nós temos que chamar Yaucha de pai. Esse ensinamento aí, meus irmãos, isso é confusão. Isso aí, na verdade, isso aí termina lá em Sabélio. Sabélio pregava que o filho era o próprio pai. Isso começou lá atrás, lá, mais quase 400 anos depois do Machia, por ali, 300 anos. Surgiu um homem chamado Sabélio. Ele pregava que o filho era o próprio pai que se encarnou e veio na terra e morreu por nós. Hoje tem aí a igreja Voz da Verdade, a denominação Voz da Verdade, tem a Tabernáculo da Fé, tem a denominação de Witness Lee, a igreja local de Witness Lee, que prega que o Pai se encarnou e veio na terra. Aí esses irmãos, não, mas Yaucha é o Pai, Yaucha é nosso Pai. Pegaram Hebreus 2, versículo 10, versículo 11. Coloca, irmão, na tela aí, a tradução aí, irmão. Deixa eu ver uma tradução aí. O irmão Rodrigo pode colocar para nós na tela, Hebreus 2, versículo 10. Confusão, irmão. Confusão em cima de confusão. Olha o que essa Bíblia aí diz. Pois era apropriado que aquele, para quem, por meio de quem todas as coisas existem. Está falando do Pai, Yau. Ao trazer muitos filhos à glória. É filho de quem? De Yaucha ou de Yau? Aperfeiçoasse por sofrimento o agente principal da salvação deles. Está falando que Yau, que é o nosso Pai, aperfeiçoasse por meio de sofrimento, e Yaucha, o agente da salvação deles. Tá vendo, irmão? Pega outra tradução, não fica pegando uma traduçãozinha que você acha difícil de entender, não. Olha noutras. Olha essa aí. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que o Criador, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Olha aí. Ao levar muitos filhos à glória, quem que é o Pai? Yau dos exércitos. Não é Yaucha. Olha essa aí. O Criador que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Yaucha perfeito por meio do sofrimento. O Criador fez isso a fim de que muitos filhos, filhos de quem? De Yau, o Criador dos exércitos. Você não é irmão do Pai. Você é irmão do Pai? Isso tem lógica? Isso tem lógica você ser irmão do Pai? Você é filho do Pai, Yau. Você não é irmão do Pai. Então, quando você lê Romanos, fala que, Romanos 8, versículo 29, fala que Yaucha é o primogênito dentre muitos irmãos. É o irmão mais velho, ele é o nosso irmão mais velho. Ele não é o nosso pai. Por mais que você considere o seu irmão mais velho como seu pai, isso aí está errado, esse ensinamento.
Tem a passagem lá que fala assim, ó, não chameis ninguém de pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Não chameis ninguém de mestre, porque um só é o vosso mestre, o Machia. Aí eles vão dizer, mas isso está registrado no livro de Mateus, nós não aceitamos o livro de Mateus. Ah, é? E como é que você vai fazer com o livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6? O apóstolo Paulo fala assim, para eles lá existem muitos deuses, contudo para nós existe um só Criador, o Pai. E um só rei, na tradução Almeida fala, e um só Senhor, e Yahshua Mashiach, e um só rei, e Yahshua Mashiach. Então, um é o pai, e o outro é o rei. No livro de Efésios, capítulo 4, fala que Yahweh é o nosso pai. Nos mostra com clareza que Yahweh é o nosso pai, ele é o único pai. Único, não tem dois nem três, não. Por que Yahshua proibiu as pessoas de chamar ele de pai? Não é proibido chamar de pai no sentido, não, porque aqui na terra eu chamo meu pai de pai, isso não é proibido, não. Quando eu falo para não chamar ninguém de pai, é no sentido espiritual. Se você chamar um padre de padre, você está chamando ele de pai. Aí você está errado, porque é sentido espiritual, envolveu o sentido espiritual. Então a palavra padre significa pai. Aí, ó, a Igreja Católica já totalmente fora aí, ela já está ensinando aquilo que Yahshua combateu. Eu já vi falar, eu não sei, não cheguei a pesquisar, mas eu já vi falar, não sei se é verdade, que Papa significa Pai Eterno. Se for, está mais errado ainda. Então, meus irmãos, quando Yahshua fala para não chamar ninguém de pai, ele está trazendo esse entendimento, mostrando que só tem um pai. Quando você chega no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. A tradução correta, o seu nome será Pai do século futuro. É Pai do século futuro. Não estou falando de pessoas em si, não. Então, meus irmãos, traduções, tem que olhar as traduções. Não é ficar pegado só com a tradução, senão você vai criar uma heresia e aí você está fora. Porque o texto é bem claro. Efésios, vou até ler para o irmão aqui, Efésios, quer ver? Efésios. Vou pegar aqui o Efésios. Efésios, deixa eu ver se é Efésios ou se é. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz assim, ó, a vós graça e paz da parte de nosso Pai, o Criador, e do Rei Yahshua Mashiach. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. São vários lugares que estão mostrando que o Eterno é que é o nosso Pai. Olha o que diz aqui agora. Agora, olha o que diz aqui agora. Capítulo 6, versículo 17. Portanto, sai do meio de tal gente e afastai-vos, diz Yahweh. Não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz Yahweh, o Todo-Poderoso. Yahweh falou, se afasta do meio dos incrédulos, vem para mim, e eu vou ser o pai de vocês. Não é Yahshua que vai ser o pai. Yahshua é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso rei, ele é o nosso general, o nosso comandante, o cabeça do corpo. Mas ele não é o pai. O pai é Yahweh, o pai de todos. O que está escrito no livro de Efésios? Vamos ver aqui? Efésios capítulo 4 aqui, ó. 4, versículo 4. Há um só corpo. O apóstolo Paulo falando, só tem um corpo. E um só Espírito, que é o Espírito do Eterno. Assim como é uma só a esperança da vocação a que foste chamados. Há um só rei, Yahshua, um só governante, Yahshua. Uma só fé, uma só imersão. Há um só Criador e Pai de todos. Acabou, irmão. Só tem um Pai, e Ele é o Pai de todos, Yahweh dos exércitos. Como é que pode colocar Yahweh como Pai? Isso acaba, a pessoa vai indo nessa doutrina e vai indo, ela cai lá nesse Sabélio, ela cai lá nos unicistas, cai lá no tabernáculo da fé e igreja local. Logo está pregando que só tem um. Para de pregar que tem dois. Todos que começam por esse caminho viram-se unicistas, chama-se unicista. Tem os trinitarianos, aqueles que seguem a trindade, é os trinitarianos. E tem os unicistas. Os trinitarianos pregam 3, os unicistas pregam 1. Mas nós está fora disso aí, nós pregamos 2. E há o Pai e há o Rei. Aquele por quem tudo foi criado por meio dele, Yahshua. Tudo foi criado por meio dele, mas ele é nosso irmão. O que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 11? Ele não se envergonha de vos chamar de irmãos. O que está escrito no capítulo 2, versículo 12? Ele torna a falar de novo.
eu declarei o teu nome aos meus irmãos. Mas os irmãos querem achar contentamento. Olha que Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim, já estou terminando. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou o Criador o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou o Criador aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Eterno virou e falou assim, para mostrar para vocês que vocês são meus filhos, eu vou enviar ao coração de vocês o Espírito do meu Filho, Yahshua. E o Espírito do meu Filho, na hora que vocês for orar, o Espírito do meu Filho vai clamar a mim junto com vocês, Pai, Pai. Yahshua ensina nós a chamar nós de Pai. Ó. Pai, Pai. É o Espírito dele orando junto com o meu Espírito. Oh, meu Pai. Ele está chamando o Pai junto comigo, Yahshua. Por isso que no livro de Romanos fala que Yahshua é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito de Yahshua que está em nós intercede por nós junto ao Pai. É o Filho, junto com os filhos de Yahweh, invocando o Pai de todos, Yahweh. Espero que os irmãos entenderam, que ficou claro que Yahshua é o Filho. E Yahweh é o Pai de todos, um só Pai, não tem dois pais. Entendeu, meus irmãos? Então, espero que esse estudo ficou claro para os irmãos. Eu vou estar orando e nós vamos estar encerrando. E fica firme aí, meus irmãos, que agora tudo mostra que acabou-se. É clamar Yahweh dos exércitos, jejuar e orar, porque não tem mais nada para ser feito. É esperar nele agora, é confiar nele, que nós vamos ser arrebatados e vamos transpassar por esses céus aí e adentrar os portões da glória lá onde está o Eterno, prostrar diante do Filho dele, reconhecer que ele é o nosso general, o nosso rei, o nosso governante, o nosso comandante. E depois nós vamos adorar o Pai de todos, Yahweh dos exércitos, que está sentado no trono. Aquele que homem nenhum nunca viu, nem é capaz de ver, porque habita em luz inacessível. Mas nós vendo a glória dele, nós estaremos felizes para todo sempre, porque nós vamos estar diante do Todo-Poderoso. Aquele que fez tudo, aquele que criou todo o universo, aquele que chama cada estrela pelo seu nome. Aquele que fez a terra e fala que ela se tornou um ciscozinho na sua mão, de tão pequenininha que ela é. É esse que nós vamos estar diante dele, o magnífico, o rei de tudo, o rei dos reis, o criador, o supremo, Yahweh dos exércitos é o seu nome. Fique na graça e na paz do Eterno, irmão. Vamos orar. Ó soberano e eterno Yahweh, tu és o magnífico, tu és o todo-poderoso, tu és aquele que revela o escondido, ó Pai. Tu és aquele que fala desde o princípio, ó Pai. Aquele que mostra coisas que estão ocultas aos olhos naturais, mas revelam aqueles que são simples de coração. Obrigado, ó Pai, por todo esse entendimento. Obrigado, ó Yahweh dos exércitos, por essa revelação. Que ela seja constituída, ó Pai, no coração de cada um que ouvir essa mensagem. Seja qual for o irmão, ó Pai, aonde é que ele esteja, seja que ele esteja nas denominações ou não, ó Pai. Traga esse entendimento para eles, ó Eterno, para que no final de tudo, ó Yahweh dos exércitos, todos nós possamos formar um só em Ti, ó Pai, tendo a Ti como cabeça de todos, o cabeça de Yahshua e Yahshua nosso cabeça. Tu és aquele, ó Pai, que vai encabeçar todos em Yahshua, mas um dia o próprio Filho vai te entregar o reino nas tuas mãos, ó Yahweh, para que tu seja tudo em todos. E nós te louvamos por esse dia, ó Pai. Nós te louvamos desde já, ó Pai, por esse dia, porque tudo vai se concluir. Todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do teu Filho. Todos os inimigos serão prostrados perante Yahshua. E todos vão reconhecer que ele é o teu Filho amado, ó Yahweh dos exércitos. E que o nome que tu escolheu para ele é Yahshua. Todos vão prostrar diante desse nome, ó Pai, porque foi esse nome que tu deu para teu Filho. Obrigado, ó Yahweh, por esta reunião. Obrigado, ó Yahweh, por esta live, porque é uma live, ó Pai, que traz edificação ao nosso espírito. Obrigado, ó Yahweh, por tudo. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ó Pai. Fica na graça e na paz do Eterno, irmãos.